tal. Eu vou pedir a vocês que aguardem um pouco, eu vou lançar as notas, até porque são muitos trabalhos, muitos mesmo, são mais de 300 trabalhos, tá? São 10 turmas, mais de uma vez teve trabalho, mais de 20 pessoas em média por turma, imagine aí, por aí você já viu que é um negócio trabalhoso. Então, só por ser 20 pessoas por turma, já dá 200 trabalhos. Então, estou com mais de 300 trabalhos e isso é muito cansativo, de verdade. Ontem, quando eu acabei de falar com vocês, não dormi, fazer correção e estou cansado. Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao poder executivo, beleza? E aí, nesse aspecto, o poder executivo já introduzido, né, lá nas aulas anteriores, bom dia, nas aulas anteriores, ele faz parte de um dos pilares do poder. Né? Na verdade, o poder é um, nós já discutimos isso, já apresentei a vocês, e ele é fragmentado, na verdade, ele é dividido em funções. Na verdade, o poder é dividido em funções. E são estas funções que nós estudamos com o nome de poder, seja ele poder legislativo, executivo ou judiciário. Nesse sentido, é importante que a gente saiba onde nós estamos com relação ao poder executivo. Como assim, professor? Qual é o sistema de governo e a forma de governo, para que a gente perceba qual é o papel do presidente da República e, obviamente, depois o papel do governador de Estado e do Distrito Federal e do prefeito de município. Nesse sentido, é bom que se diga que nós temos, como forma de governo, uma república caracterizada pela responsabilidade daquele que está no poder, pela permanência temporária no poder, diferentemente do que seria uma monarquia. E aí vem a parte interessante. Quanto ao sistema de governo, nós temos no Brasil presidencialismo. Presidencialismo, ele traz na figura do presidente da República tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. Professor, quando é que a gente estabelece o que o presidente está atuando na chefia de Estado, na chefia de governo ou na chefia da administração pública? Ele ainda é chefe da administração pública também. É simples. Ele é chefe de Estado quando ele, por exemplo, está fora do Brasil, representando o Brasil. Na verdade, ele representa a República Federativa do Brasil, né? Ele não está representando apenas a União, porque ele é chefe da União, né? Ele é chefe do Executivo Federal. Mas, nesse aspecto, nós estamos falando que ele, presidente da República, na sua chefia de Estado, ele representa todos os entes. Ele está lá representando a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, ou seja, representando o Brasil. Outra coisa, quando ele assina um tratado, ele está atuando como chefe de Estado. Quando ele atua como chefe de governo, professor, quando ele nomeia um ministro, né, quando ele exonera um ministro, ele está atuando como chefe de governo. Nesses dois aspectos, né, de concentração e representação, está baseado o presidencialismo. O parlamentarismo, não. Existe uma relação de dependência maior do executivo com relação ao parlamento, ao legislativo.
Com relação ainda ao presidente da República, nós podemos dizer, deixar claro, que ele também é chefe da administração pública, né? Ele exerce a administração superior, né, da administração pública e atua nesse sentido. Daí a importância de nós entendermos o Estado brasileiro, verificarmos que nós sempre fomos uma república desde 1889, que antes nós éramos monarquia, então nós não sofremos desde 1889 solução de continuidade com relação à forma de governo. E sistema de governo, nós preferencialmente temos a nossa história ligada ao presidencialismo, tivemos um a outro ali, tentativa de parlamentarismo que foi frustrada. Nós somos presidencialistas e o presidencialismo traz essa força, né, para o presidente da República. Lembrando que a nossa Constituição, nas nossas Constituições, e particularmente a Constituição de 1988, ela traz para o presidente da República uma relação muito próxima do legislativo e dependente em certos aspectos, mas o que não torna um parlamentarismo. O presidente da República é aquele que exerce, né, o poder, mas que precisa muito do parlamento. Tanto é verdade, se vocês observarem na história recente do Brasil, os presidentes da República que não tiveram uma relação muito próxima com o parlamento. Quando eu falo muito próximo, gente, eu não estou falando de corrupção, nada disso, né? Eu estou falando de uma relação baseada no diálogo. O presidente da República tem que dialogar com o parlamento, tem que dialogar com o legislativo, porque ele depende da aprovação de uma lei complementar, de uma lei ordinária, né? A aprovação de uma medida provisória que ele edite precisa necessariamente do parlamento, do poder legislativo. Infelizmente, o presidente da República que não dialoga com o legislativo, ele acaba se esvaziando, né? A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que o presidente da República ele não pode se investir de uma posição monárquica, né? De verdade. Ele não é o rei, eu não posso tudo, eu não faço tudo, porque não é assim. Simplesmente isso. O presidente da República não é dono do Brasil, nem foi eleito para fazer do Brasil o que ele quiser. O presidente da República ele está abaixo da lei e deve se submeter a esta lei, em particular, a Constituição da República Federativa do Brasil. Outra coisa que precisa ser lembrado o tempo todo, né, é que o presidente da República deve ter respeito com os outros poderes. Porque o artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Independente, gente. Um poder não vai intervir no outro, nem interferir, a não ser naquilo que a Constituição estabelece. Então, é bom que a gente tenha isso aí, para não achar que o presidente da República é uma figura maior do que ele é dentro da estrutura do Brasil. Ele é relevante, sim, é uma figura de importância extrema, mas ele não pode se arvorar de um poder que não tem para querer desequilibrar. Qualquer pergunta que vocês tenham, basta fazer, digitar, que eu vejo aqui, tá? Então, é importante. Vamos logo para o artigo 76, que ele inaugura o capítulo 2, que é do título dos poderes, da organização dos poderes. Vamos lá. Do Poder Executivo, do Presidente e do Vice da República. Artigo 76. Veja o que a Constituição diz. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus estados, pelos ministros. Vamos falar algumas coisas aqui que são extremamente importantes.
A primeira delas é o presidente da República, professor. É ele que é o chefe do Poder Executivo. E aqui falo, o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado. Professor, por que o presidente a Constituição não cita logo de cara o poder exercido pelo presidente da República, auxiliados pelo vice-presidente e pelos ministros de Estado? Deixa eu só explicar a vocês, gente. Nosso modelo de sistema de governo, né, presidencialista, ele inicia-se baseado no presidencialismo norte-americano, com algumas variantes, eu diria muito. Vejam que foi lá Rui Barbosa como relator na Constituição de 1891, que fez a Constituição republicana, que estabeleceu o primeiro sistema de governo nosso, que seria o presidencialismo nos moldes da Constituição norte-americana de 1787. A figura do vice-presidente, na verdade, é uma figura que vocês vão ver ainda hoje, que tem uma função muito mais de substituição e sucessão do presidente do que qualquer outra. Professor, a Constituição vai falar do vice-presidente muito pouca coisa. Vai falar que ele é eleito como presidente, né? Vai falar que ele participa do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional, vai falar que ele está aí para substituir e suceder o presidente, vai também falar que ele vai, vai estar à disposição do presidente para missões especiais, mas fora isso, não há na Constituição maiores preocupações com o presidente da República, ou com o vice-presidente, desculpa, da República. Na verdade, eu vou dizer a vocês que os ministros de Estado ganham maior destaque até do que o próprio vice-presidente da República na Constituição. Beleza? Então, é assim que começa a nossa Constituição. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Essas figuras, ministros de Estado, são verdadeiros longamanos do presidente, né? A mão longa do presidente. O Brasil é um país continental, enorme. A Presidência da República tem para auxiliar o Ministério, e o chefe dessas pastas é o ministro, que não precisa ter muito requisito, tá, gente? Apenas 21 anos e estar em gozo do seu direito político. Mas o ministro não precisa ser formado na área, né? Não há necessidade. Ele tem que, obviamente, ser um gestor público capaz de comandar o ministério, e lembrando que, em última ratio, quem comanda o Estado brasileiro no governo, a administração pública, é o presidente da República. Então, ele precisa ter cuidado que as ações do ministro vão respingar sobre ele, não tenha dúvida. Tá? Artigo 77. O artigo 77 vai estabelecer algumas coisas que vocês precisam entender. Vamos lá. Capa. A eleição do presidente e do vice da República. Opa, professor, nós já tivemos episódios em que o presidente da República era eleito e o vice era eleito independente, não era isso. Aqui vai dizer que eles são eleitos juntos, beleza? Logo depois, por conta da eleição da chapa, né? Nós já tivemos, sim. Olha, eu vou dizer a vocês, se o VT vice já dá trabalho na mesma chapa, né, que passou a eleição toda no mesmo lado. Algumas pessoas gostam de brincar e dizer que o vice é o primeiro adversário do presidente, né, que é aquele que fica torcendo para ocupar o cargo, brincadeiras à parte. A gente precisa entender que é uma relação que não é muito fácil. Imagine se o vice-presidente viesse de outra chapa. Imagine, né, da oposição, por exemplo. Seria, obviamente, mais um problema para o presidente da República. Nós já tivemos esse modelo, mas hoje não vige a Constituição de 88, não vige. Então, vamos lá. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á, aí ele vai dizer quando é que ocorre a eleição. Sempre no primeiro domingo de outubro, ou, se tiver segundo turno,
no último domingo de outubro, beleza? Realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Então, no último ano da vigência do mandato presidencial, a eleição ele assume em 1º de janeiro. Veja que interessante. Nós já tivemos um modelo, inclusive aqui no Brasil, há pouco tempo, em que o presidente só assumia em março. Né? Então, era interessante. Isso foi reparado, graças a Deus. Nós estamos tudo direitinho aqui. Então, no ano subsequente, no primeiro dia, já assume o novo presidente, em 1º de janeiro. É bom que a gente diga que o presidente da República pode ser eleito, né, porque o mandato dele é um mandato de 4 anos, e é possível uma reeleição, uma única reeleição, tanto para ele quanto para governador e prefeito. Então, é uma característica. Diferentemente do legislativo, que não há limites, não é isso? Legislativo há limite? Não, você pode ser deputado 500, basta você ter votos suficientes para isso. No executivo, não. No executivo, até para evitar que haja uma, uma, uma permanência longa de um indivíduo na cadeira, depois de Fernando Henrique, foi estabelecida a possibilidade de um mandato, um duplo mandato, né? Uma possibilidade dele seguir logo no final de um mandato para o outro mandato, se for eleito, obviamente. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará do vice com ele registrado. Aí dirime logo aquilo que eu falei, está aqui expresso. Elegeu-se o presidente, o vice que está na chapa dele, tanto é verdade que quando vocês votam, vão lá na urna eletrônica, tem a foto do titular, né, do presidente, do governador, do prefeito, e logo embaixo tem a foto menor do vice, né, para que você saiba que você está votando na chapa. Esse papo de eu não sabia quem era o vice é mentira. Né? Aí eu votei no presidente, não no vice. Mentira sua. É mentira idiota. Você sabe que o presidente ele é eleito com o vice e há possibilidade, sim, do vice-presidente assumir. É simples. Basta que o presidente morra, vocês vão ver aí, sofra um impedimento, né, um impeachment, ou ele renuncie. Então, se há alguém para substituí-lo e você votou, você sabe. Esse papo de, eu votei em um e não votei no outro, não existe. E outra coisa que eu vou dizer a vocês, ninguém é besta. Ninguém coloca o outro como vice se não tiver razões políticas. É simples assim. Né? Pelo amor de Deus. Isso é de uma simplicidade o Lula. Você só vai colocar em sua chapa alguém que agregue votos, alguém que politicamente traga elementos para a sua candidatura, né? Seja no nicho, seja, professor, por que Bolsonaro trouxe Hamilton Mourão? Ô, gente, tem elementos aí fáceis de serem constatados. Né? Lembre que Bolsonaro ele é um oficial intermediário que passou muito pouco tempo no Exército e não goza do Exército, sendo muito sincero para vocês. Aquela simpatia ampla, não. Tá? Não é para todo mundo, não. Mas Hamilton Mourão é um general, né, de carreira, né, com uma carreira brilhante, etc. E isso fez agregagem, né, às Forças Armadas, etc, etc. Então, não pense que ninguém coloca um vice, né? Dilma e Temer. Dilma colocou Temer. Dilma colocou Temer porque Temer era do MDB, né? Depois voltou a se chamar PMDB, que é um partido com uma capilaridade enorme, uma capacidade de arregimentar votos, né, nos locais onde ele está muito grande. Então, não vem com esse papo de colocou apenas para fazer um favor. Zorra nenhuma, ninguém faz favor nenhum na política. Vamos lá. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que registrado por partido político, ele tem que ter registro
partido político, aliás, o artigo 14 estabelece, né? Alistamento eleitoral, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição onde ele vai ser candidato, filiação partidária, idade mínima, no caso do presidente da República, 35 anos. Né? Então, essas são as características, né? São os elementos que são estabelecidos para que uma pessoa seja eleita. Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que é registrado por partido político, vamos lá, houver maioria absoluta dos votos não computados dos vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar a vocês, vou acessar aqui que minha Constituição caiu. Enquanto está abrindo, deixa eu falar logo sobre isso que eu já falei. Com relação ao parágrafo 2º, é o seguinte: o que é maioria absoluta? Né? E aí ele vai dizer, não computados os brancos e nulos. São o que nós chamamos de votos válidos. Então, digamos, por exemplo, que o presidente da República, que numa eleição para a presidência da República, o Tribunal Superior do Trabalho computou 100 votos. Vamos lá, botar 100. Não, vamos botar 80. Não, 100. 100. Fica legal. 100 votos. Bom, fica fácil fazer a conta. Desses 100, 5 foram brancos e 5 são nulos. Logo, esses não são computados. Ficaram 90. 90 votos válidos. Desses 90, desculpa, se o presidente da República, em primeiro turno, tiver 50% mais um, maioria absoluta dos votos, ele é eleito em primeiro turno. Então, dos 90 que são válidos, aí ele vai olhar. O presidente da República recebeu 46 votos, eleito em primeiro turno. Recebeu 44, 45, não está eleito em primeiro turno, vai para o segundo turno, é isso que a Constituição vai dizer, com aquele que recebeu em segundo lugar em quantidade de votos válidos. Vamos ver? Parágrafo 2º, de novo. Será considerado eleito o presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria dos votos não computados os brancos e nulos. E aí é bom que a gente diga que ele não cita votos válidos, mas a gente sabe que é voto válido, excetuando-se os brancos e nulo. Beleza? Professor, e com relação ao governador de estado? A mesma. Professor, e com relação ao município, Isa ia perguntar, porque ela é muito preocupada com o município dela. Deixa eu falar logo. Eu ia perguntar mesmo. Município, ele tem um para ver segundo turno. No município de Isa, que apesar de ser não mais do que 100 mil eleitores, não há segundo, beleza? Na Bahia, só 3 municípios, salvo engano, tem segundo turno. Salvador, tá? Feira de Santana e, salvo engano, Vitória da Conquista, que tem mais de 100 mil eleitores, não é habitantes, beleza? Então, esses também terão segundo turno. Professor, e aqueles comentam, será primeiro turno, né? Então, ainda que ele não vai ser eleito aquele que recebe mais votos, beleza? Parágrafo 3º. Se nenhum candidato, ele vai falar do segundo turno, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
aí fica tranquilo, né? Então, neste caso, no segundo turno, aquele que tiver mais votos é eleito. Professor, e se tiver empate? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Empate na eleição é algo extraordinário, mas muito extraordinário mesmo. Vou lhe dizer que aqui no Brasil deve ter uns 2 ou 3 casos, modo de falar, né? De empate. E isso ocorreu em municípios muito pequenos. Neste caso, a própria Constituição vai dirimir essa dúvida entre os dois candidatos, aquele de maior idade. Vamos lá, eu sou candidato a prefeito e Paraíso é candidato a prefeito. Nós empatamos em voto. Óbvio que quem vai ganhar é Paraíso, porque tem mais idade do que eu, né? Então, aí, nesse caso, a pessoa que tem mais idade, ela é eleita. Eu, como sou menino, então não estaria eleito, né? Nessa eleição nossa aí, fictícia. Beleza? Parágrafo 4º. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, aqueles que vão para o segundo turno, se um deles desiste ou é impedido, né? Pode acontecer, claro que pode, né? Aí o que vai acontecer? Convoca-se aquele que está em terceiro lugar em número de votos. Ele aí vai para substituir. Convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Pronto, fica claro aí. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer, é o que eu te disse, em segundo turno, mais de um candidato com a mesma votação, ou seja, empate, convocar-se-á ou qualificar-se-á o mais idoso. Então, na sala mesmo, eu perderia de quase todos vocês, de Isa, de Júlio, né? Porque, obviamente, eu sou mais novo do que vocês e eu perderia de vocês numa eleição fácil se a gente empatasse por conta da idade. Quem ri vai perder 2 pontos. Lembre que eu não lancei a nota de vocês. Beleza? Artigo 78. Este artigo aqui, isso. Tá, ela foi rápida, disse que concorda. Dá bem. O artigo 78 vai continuar. O presidente da República e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando compromisso. Veja que no Brasil não se jura na Bíblia, não tem nada disso. Isso é lá nos Estados Unidos. Aqui, o que se tem é um compromisso que é prestado pelo presidente da República. O artigo 78 vai dizer de manter, defender e cumprir a Constituição. O presidente da República tem que manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, respeitar as leis, não é isso? Promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade, né? Porque não é só a União, são os estados, os municípios, o Distrito Federal, e a independência do Brasil. Então, ele tem que tomar este compromisso junto, ser colocado mais ou menos por aí. Independência do Brasil. Alguém abriu o microfone aí. Deixa o microfone aí, gente, por favor, que fica fazendo eco no meu ouvido. Quem abriu o microfone? Beleza? Então, fica fácil aí o artigo 78. O parágrafo único desse artigo vai dizer o seguinte: é um parágrafo, não tem muita razão. Mas aqui que acontece no país que, então, de qualquer maneira, está aqui. O presidente da República e o vice da República tomarão desculpe, 79, desculpe, não, o 79. Substituirá, não, é porque eu pulei, né? Eu estou no parágrafo único, desculpe, o parágrafo único. Se decorridos, se o presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Veja,
onde é que o presidente ou o vice vai sumir para não tomar posse? Pelo amor de Deus. Primeiro que ele já é exposto, né, na sua figura, acompanhado pela imprensa durante toda a campanha. Quando eleito, mais ainda. Né? Então, imagine o presidente da República, o vice eleito, não tomarem posse. Né? Obviamente, isso, o cargo vai ficar vago. Né? Terá que ser resolvido. Mas não acredito, né, que isso seja possível, de verdade. Eu estava me lembrando, eu não sei se vocês sabem, assim como no Brasil, o Estado dá segurança ao candidato a presidente. É óbvio, faz sentido, né? Você é candidato a presidente, mesmo aquele que tem pouca eleição, a sua exposição à segurança do Estado. Né? Por quê? Porque você tem adversários, etc. E aí eu estava me lembrando que quando Obama foi eleito pela primeira vez, eu acompanhei e assim que Obama foi declarado eleito presidente dos Estados Unidos, a segurança do Estado norte-americano correu para a casa de Obama e fechou vários quarteirões em volta, né, na mesma hora. Então, vejam como é importante essa questão. Então, o sumiço do presidente, né, pode não assumir porque não quer, né, mas aí não faria muito sentido. 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento, isso ceder-lhe o da vaga, o de vaga, o vice-presidente. Deixa eu explicar a vocês, antes de eu ler o resto. Gente, a imprensa brasileira, ela faz muita confusão com relação à substituição e sucessão do presidente na presidência da República, do presidente da República. Eles trocam muito, eles podem, eles não são técnicos, eles não têm a obrigação de saber que há diferença entre sucessão e substituição, mas vocês têm obrigação para falar besteira. Eu postei ontem, justamente à noite, porque eu vi uma moça. Rapaz, parecia que ela era a própria ministra do STF, né? Uma mistura de Cano de Afonso da Silva, mas falando com uma segurança de que se o presidente da República saísse agora, não poderia assumir o vice-presidente porque tem menos de 2 anos de mandato. Eu não sei em que desgraça de lugar ela foi ler isso. Né? Exatamente, eu postei. Não sei que desgraça de lugar, de onde foi que ela tirou esta merda. E o pior é que ela falava com ar, né, na escrita dela, com ar doutoral. Veja, eu não vou falar sobre motor de carro, porque eu não entendo porra nenhuma de motor. Eu não vou me arvorar em engenheiro mecânico, tá? Então, eu não vou dizer que aquilo vai melhorar ou não o desempenho do motor do carro. Eu acho que as pessoas devem ter esse cuidado. Vocês serão operadores de direito e terão essa obrigação, né? Mas tem que ter cuidado. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que substituição é quando o presidente da República sai temporariamente. E sucessão chama-se vacância. Na verdade, vacância é um termo que significa vaga definitiva. As pessoas usam erradamente, né? Vacância para substituição não existe, né? As pessoas erram. Então, substituição, o presidente da República se afasta temporariamente. Sucessão, definitivamente. Se o presidente da República se afasta definitivamente por morte, né, cantou para subir, não pode governar o Brasil por sessão mediúnica, né? Alguém psicografando, extinguiu a personalidade, ele vai ser sucedido por uma única pessoa, só existe um sucessor, um legítimo, que é o vice-presidente da República.
presidente da República renunciou, sofreu impeachment. Gente, olha só se alguém abriu. Sofreu impeachment. É simples. Seja no primeiro dia de mandato ou no último, o vice-presidente suceder-lhe-á, vai para a vaga dele, vai virar presidente, não é presidente em exercício, não, vai virar presidente do Brasil. E pronto. O professor em Brasil fica sem vice? Fica sem vice. Lula, por exemplo, ficou sem vice, porque o vice dele morreu, lembram? Michel Temer ficou sem vice, porque a presidente que era titular sofreu impedimento, ele foi para a vaga dela e não tinha vice. Simples assim, beleza? Então, isto é sucessão. Segura aí que depois eu vou falar da dupla vacância na sucessão. Segura aí. Substituição, não. Alguém tá com o microfone aberto, gente. Por favor, vejam aí. Substituição, não. Substituição quando o presidente se afasta temporariamente, pode ser por férias, pode ser por doença, pode ser por viagem. Aí, a Constituição estabelece um rol de substituto. Quem são eles? Primeiro, o vice. Professor, então o vice é o único que é sucessor e substituto, verdade. Só o vice, mais ninguém, é substituto e sucessor. O resto será só substituto, ou seja, temporário. Se o vice não puder, por algum motivo, o presidente da Câmara, do Estado, se ele não puder, será o presidente do Senado. Se ele não puder, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Pronto. Então, em hipótese nenhuma, aquela maluquice que aquela mulher falou poderia acontecer, porque Rodrigo Maia nunca assumiria definitivamente a cadeira diretamente, a não ser que ele fosse eleito. Pode ser eleito? Pode. E a gente vai ver quando. Mas nesse caso de substituição é temporário. Quando é que poderia Rodrigo Maia, por acaso, ser eleito? Bom, existe uma possibilidade de dupla vacância, não existe? Sim. O presidente renunciar e o vice morrer, ou do presidente morrer e o vice sofrer impeachment, ou o presidente sofrer impeachment e o vice renunciar. Então, abrir as duas vagas. Eu disse a vocês que nenhum dos outros é permanente, é sucessor. Só existe um sucessor, que é o vice. Neste caso, sim. Abriu-se a dupla vacância, aí nós temos a necessidade de nova eleição. Digamos que Bolsonaro, né, foi empinar a raia lá em cima do Planalto, Mourão foi ajudar ele, cai um raio, mata os dois. Dupla vacância. Nesse caso, se a dupla vacância ocorre nos 2 primeiros anos, tem uma consequência. Nos 2 últimos, outra. Gente, eu trago esses elementos lúdicos, o cara empinando a raia, para ficar mais fácil para vocês. Mas pode ser uma renúncia. Bolsonaro renunciou e Mourão morre. Ou Bolsonaro morre e Mourão renuncia. Pode acontecer em qualquer governo. De Dilma poderia ter acontecido, de Fernando Henrique, o próximo pode acontecer. Então, esperamos todos que não ocorra nada disso, mas pode acontecer. Abrindo a dupla vacância nos 2 primeiros anos, o que é que acontece? A partir da última vaga, né, ou quando a pessoa renunciou, morreu, ou sofreu impedimento, seja ele o presidente ou o vice, porque pode ser o contrário, não pode? Né? No caso de Lula, o vice morreu e ele poderia ter morrido logo depois. Então, quando abrir a última vaga, é quando o presidente morre e o vice? Não, às vezes é o vice que morre primeiro, né, depois o presidente. Quando iniciar a última vaga, né, que pode ser do vice ou do presidente, né, dependendo de quem deixou vago por último, começa-se a contar, e aquele que substituirá pode ser o presidente da Câmara, se ele não puder o do Senado, se ele não puder o do STF, marcará a eleição direta para 90 dias depois da última abertura de vaga. Né? E aí tem que haver uma eleição direta para presidente e vice completar o mandato. Não vai ser de mais 4 anos, não. Completar o mandato. Mas, professor, já tem 1 ano de governo, ele vai ser eleito para ficar mais 3.
beleza? Até os 2 anos. Nos 2 últimos anos, se ocorre a dupla vacância, a mesma coisa, um renuncia e o outro morre, ou um morre e o outro renuncia, um sofre impeachment, o outro sofre impeachment também, tudo isso que acontece. A partir da última vaga, aquele que tem aí, pela Constituição, o dever de substituí-lo, substituirá o presidente da Câmara, presidente do Senado ou presidente do STF, e marcará eleição para 30 dias. Os 2 últimos anos são 30 dias. E essa eleição é indireta, só quem vota são os membros do Congresso Nacional, são deputados federais e senadores. Professor, toda pessoa pode ser candidato? Pode, desde que tenha os requisitos para ser candidato a presidente e vice da República. Filiado a partido político, 35 anos, brasileiro nato. Bom, se tiver essas condições, vai poder se candidatar à vaga de presidente e vice. Óbvio, se for uma eleição indireta nos 2 últimos anos no Congresso, lembre que é muito mais fácil eleger alguém do Congresso. Concordam comigo? Aí foi o exemplo que eu dei de que Maia poderia ter sido eleito. Pronto, aí poderia. Mas, fora isso, o substituto virar permanente? Não existe. Não há nenhuma possibilidade disto existir. Então, de novo, a substituição e sucessão. Só quem sucede o presidente da República, em caso de impedimento, de morte, de renúncia, é o vice. E ele não vira presidente em exercício. O presidente em exercício é apenas o substituto. Rodrigo Maia assumiu porque Mourão viajou com Bolsonaro. Ele é presidente em exercício. Mourão assumiu porque Bolsonaro viajou. Mourão é presidente em exercício. Quando ele volta, volta a ser vice. Mas na sucessão, não. Mourão viraria presidente da República e não teria vice. Tranquilo? Pronto. Essa é a sucessão. Se abrir a dupla vacância, lembre, as 2 vagas, por renúncia, impedimento ou morte dos dois dentro do mandato, o que é que vai acontecer? Se ocorre nos 2 primeiros anos, o substituto assume e marca a eleição para 90 dias depois da data da última vacância, e aí essa eleição é por voto direto. Todos nós vamos votar. Se é nos 2 últimos anos, o substituto assume e marca a eleição para 30 dias. Lá é 90, né, no voto direto, nos 2 primeiros anos. Aqui, nos 2 últimos, o voto é indireto, só o Congresso vota num período de 30 dias. E, professor, nos 2 últimos anos também só vai ser para complementar? Vai. Ou só tem 1 ano de mandato, vai ter que fazer a eleição? Vai. E ele só vai ter 1 ano? Sim, só vai ter 1 ano. Beleza? Tranquilo com relação a isso? Vamos lá, vamos lá. Substituirá o presidente da República, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á na vaga o vice-presidente da República, artigo 79, eu já expliquei a você. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, você veja que a Constituição está muito preocupada com a... Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice ou vacância dos respectivos cargos, está vendo a dupla vacância? Vocês estão ouvindo normal, gente? Vocês todos? Está normal, a imagem, tudo? Isso. Eu estou ouvindo normal. Tá normal aqui. Beleza. Então, vamos seguir. Serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, né? Então, veja que a própria Constituição, professor, mas a Constituição, no seu artigo 80, está falando vacância. Gente, a Constituição ela é feita por políticos. Muitas vezes não tem uma terminologia mais técnica, tá? Então, infelizmente, cuidado, né? Com o que vem escrito, né? Então,
serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, dos deputados, do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 81. Vagando os cargos de presidente e vice da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Isso é eleição direta. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. É a eleição indireta. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores, ou seja, vão completar o mandato. O mandato do presidente da República, artigo 82, é de 4 anos e terá início no 1º de janeiro do ano seguinte à da eleição. 83. O presidente e o vice da República não poderão, isso aqui é outro artigo inócuo. O presidente da República e o vice não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Isso se aplicava, gente, quando o presidente e o vice viajavam de navio, né? Hoje o indivíduo vai para a Rússia e volta em 2 dias, não é verdade? Então, ninguém se afasta mais do que 15 dias da presidência da República, lembrando apenas que, como está na Constituição, tem que se respeitar. Se o presidente ou vice vai se afastar por mais do que 15 dias, tem que ter autorização do Congresso, beleza? Sob pena de perder o cargo, de verdade. Ah, professor, o senhor está... Gente, está na Constituição, tem que se respeitar. Eu acho desnecessário, eu particularmente acho necessário, mas se está aí, tem que ser respeitado, ponto. Né? Isso é por causa do presidente naquela época que o cara fazia uma viagem para os Estados Unidos de navio, levava, sei lá, um mês para ir, um mês para voltar, pelo amor de Deus. Aí faz sentido. Né? Vamos lá, atribuições do presidente da República. Quais são as atribuições do presidente da República? Está lá. O artigo 84 diz: compete privativamente ao presidente da República. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Existe uma diferença entre competência privativa e exclusiva. A competência privativa é aquela que é sua, decorrente do cargo, e você pode delegar para outro. Beleza. E a exclusiva é sua, em decorrência do cargo, mas você não pode dar. Então, aqui no rol do artigo 84, tem tanto competências exclusivas quanto privativas. Mas, professor, por que ele botou só privativa? Porque eu já disse a vocês, não há um rebuscamento técnico na hora de se fazer a Constituição. Então, nomear e exonerar ministro é uma competência privativa? Não, gente. É exclusiva do presidente da República. Né? Ele vai delegar para outro nomear. Quem que vai nomear um ministro que é subordinado diretamente ao presidente? Só ele. Então, outros não. Conceder indulto, ele pode delegar. A própria Constituição diz aqui o que ele pode delegar ao ministro da Justiça. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Tá? Vocês serão técnicos, então, vocês precisam ter cuidados com a nomenclatura. Nomear e exonerar ministro. Isso é competência do presidente da República. Lembrando a vocês que o ministro pode ser exonerado ad nutum. O presidente da República, ele exonera o ministro e o nomeia quando ele quiser. Professor, eu li num lugar que há uma reserva jurisdicional, ou seja, o presidente da República, quando ele nomeia o ministro, tem uma condição administrativa aí, o ato administrativo tem que ser fundamentado sob pena de não ser acolhido. Foi o que aconteceu lá quando Dilma queria nomear Lula. Tranquilo, pode. Inclusive, foi um dos meus questionamentos ao professor Dirley sobre a possibilidade de controle jurisdicional do ato do presidente da República. Alguns vão dizer que é exagero e que seria uma interferência no outro poder. Outros não. E ele defende justamente isso. E se o ato for um ato translocado, ele dá até um exemplo, né? Fernandinho Beiramar ser nomeado ministro da Justiça. Neste caso, essa excepcionalidade daria ao Poder Judiciário a possibilidade de impedir que ele assumisse o Ministério da Justiça, por exemplo. Beleza?
Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Beleza, o presidente da República faz isso. Em última ratio, quem é responsável é ele pela administração federal. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição também. Lembrem que o presidente da República é ele, o presidente da República, que muitas vezes dá início a um processo legislativo. Medida provisória é ele que é dito. Lei complementar ou lei ordinária que tiver previsão constitucional de iniciativa do presidente. Possibilidade de editar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O presidente da República ele é legitimado. Então, ele pode iniciar processo legislativo. Sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Também, ele pode sancionar uma lei, porque logo depois aqui a gente vai ver o veto, ou ele pode vetar. É um direito que tem o presidente da República no processo legislativo de uma lei ordinária ou lei complementar, ele vetar. Obviamente, ele vetando, vai ser devolvida a matéria, vocês já estudaram isso, para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto ou não do presidente da República, mas é uma competência dele. É o inciso 5, que é vetar, e o quarto, sancionar. O quarto é sancionar, promulgar e publicar. Beleza? Dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, porque é necessário o Congresso, nem criação e extinção de órgãos públicos e extinção de funções ou cargos públicos, quando vago, é competência do presidente da República. O inciso 7º e o 8º, gente, são competências que nos impõem a entender que o presidente da República atua neste sentido como chefe de Estado. Vamos lá? Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. O que é acreditar, professor? O cara fala uma coisa e você diz, estou acreditando? Não, não é. Acreditar é entregar credencial para que eu diga que eu estou reconhecendo que aquele embaixador é o representante dos Estados Unidos, da China, do Japão, aqui no Brasil. O nome desse ato é acreditação. E manter relações com o Estado. Então, o presidente da República, quando faz isso, ele não faz como chefe de governo, ele faz como chefe de Estado, representando todo o Brasil, a República Federativa do Brasil, assim como o próximo, o inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Beleza, é ele que atua como chefe de Estado. Beleza? Remeter mensagem em plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura de sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessária, é uma competência do presidente da República, quer dizer como é que está a situação do país e dizer ao Congresso que tem medidas a serem tomadas. É como se ele desse o briefing, um resumo também, daquilo que foi feito no ano passado e como é que está a situação do país e o que é que ele pretende. Beleza? 12º. Conceder indulto, comutar pena com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Vocês vão ver que, inclusive, isso é uma competência privativa que ele pode, vocês vão ver lá embaixo, delegar. É o inciso 12. 13. Ok, querida, ok. Mas está gravando, Perpétua está gravando, aí vai disponibilizar aqui, aí quem perdeu alguma coisa pode assistir. Então, fique tranquilo. 13, exercer o comando das Forças Armadas, o Supremo das Forças Armadas, nomear o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para cargos que lhes são privativos da função. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ah, professor, mas ele é civil, não interessa, gente. Ele é constitucionalmente o presidente da República. Beleza? Nomear, 14, após aprovação pelo Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal, dos Tribunais Superiores, governadores do território, procurador da República, presidente e diretores do Banco Central e outros servidores quando a lei ou determinada em lei. O que é isso?
é o que a gente chama de ato misto. Ele nomeia, quem nomeia o novo ministro do STF quando abrir uma vaga? O presidente. É um ato misto, por quê? Porque ele escolhe, ele entrega ao Senado, no caso do STF, o Senado faz a sabatina, aprovando por maioria absoluta, devolve ao presidente e ele nomeia. No caso de ministro do Tribunal Superior, aqueles que ele vai escolher, porque ele acaba escolhendo, né? Lista tríplice, e aí ele envia para o Senado também. O próprio Procurador-Geral da República é ele que envia ao Senado, presidente do Banco Central e seus diretores, né? E outros dispostos em lei. Beleza? 15, nomear, observado o artigo 73, ministro do Tribunal de Contas da União. Eu vou abrir um parênteses aqui para informar os senhores e as senhoras que é o seguinte: Tribunal de Contas não pertence ao Poder Judiciário, seja ele Tribunal de Contas do Estado, do município, do Distrito Federal, ou, desculpe, Tribunal de Contas do Estado, município ou Tribunal de Contas da União. Estes não são órgãos do Poder Judiciário. E pertence a quem? Duas correntes. Duas correntes. A primeira corrente diz que os tribunais de contas pertenceriam ao Poder Legislativo. São órgãos de parecer, eles não julgam. Quando fala julga a conta, rol taxativo, gente, é o rol que não permite, boa pergunta, é o rol que não permite incluir nada além. O 85, o 84, ele é um rol exemplificativo. Por quê? Porque, além disso, o próprio artigo diz que tem outras competências do presidente da República. Não são só essas as competências. Se fosse um rol taxativo, só seriam essas. Beleza? Um rol taxativo, os legitimados para propor a PEC é um rol taxativo, não pode outro. Presidente da República, um terço dos membros da Câmara, um terço dos membros do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas manifestando por maioria simples. Pronto. Lembra que o professor José Afonso da Silva, para ele, teria competência por iniciativa popular o povo. Aí o que foi que o STF disse? Não, é um rol taxativo, apenas esses três podem iniciar uma PEC. Então, a diferença entre rol taxativo e exemplificativo. Entendeu, gente? Deu para entender? Quem perguntou aí? Taxativo, obrigado. É aquele que só permite aquilo. Esse aqui que eu estou lendo mesmo é exemplificativo, porque o presidente da República tem outras competências aqui dentro da própria Constituição, não é só o artigo 84. Beleza? Então, o Tribunal de Contas, gente, tem duas correntes. Uma que diz que pertence ao Legislativo, mas ele não julga, ele dá um parecer sobre as contas, rejeitando ou não as contas, mas quem julga é o Legislativo. Se o Legislativo quiser, ele derruba e aprova as contas do presidente da República, mesmo com rejeição do Tribunal de Contas. A mesma coisa ocorre nos estados e municípios. Beleza? E outra corrente diz que os tribunais de contas seriam órgãos independentes nos moldes do Ministério Público, que não pertence nem ao Judiciário, nem ao Executivo, nem ao Legislativo. Essa é uma corrente mais nova, beleza? Inciso 16, nomear os magistrados, nos casos dessa Constituição, e o advogado-geral da União, nomear os membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7, convocar e presidir o Conselho da República, o Conselho de Defesa. Gente, vocês vão ver aqui, são dois conselhos que eu vou falar depois na próxima aula, não servem de nada aqui para nós. A gente vai ver porque está na Constituição. Primeiro que eles não vinculam o presidente, ele é apenas um ato burocrático. Beleza? Declarar guerra e celebrar paz está aqui nos dois, né? No 19 e no 20. Os dois precisam de referendo do Congresso Nacional, né? Precisa que o Congresso Nacional autorize. Imagine, dá uma pessoa só a possibilidade de declarar guerra do seu país contra o outro, não faria sentido. Então, ele tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional para declarar guerra. E no inciso 19, fala sobre
possibilitar a permanência parcial, né, de Forças Armadas no Brasil, de outros estados, beleza? O 21, conferir condecorações e distinções honoríficas, né, como comendas, títulos, etc. Permitir, nos casos em que a lei complementar que as forças estrangeiras transitem no Brasil, né, e permaneçam temporariamente, enviar ao Congresso Nacional plano plurianual, projeto de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e proposta de orçamento prevista na Constituição, o presidente da República faz isso. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, verdade. Começou o ano, o presidente da República tem que apresentar as contas do ano anterior, dentro de 60 dias. Se ele não fizer, a competência, dentro de 60 dias, a competência pula para a Câmara, e a Câmara tem 30 dias para requerer ao presidente da República as contas. Beleza? Prestar anualmente ao Congresso Nacional, já falei. Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei, né? Editar medidas provisórias, conforme estabelece 62 da Constituição, nós já vimos, e exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Está vendo aí? Tanto que aqui não é um rol taxativo. O próprio inciso 27 estabelece que exercer outras atribuições previstas na Constituição são outras competências. O parágrafo único diz: o presidente da República poderá delegar, se é delegar, ele pode, mas ele diz aqui que delegar nos incisos 6, 12 e 25, né? Primeira parte, aos ministros de Estado, procurador da República, advogado da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Veja que as atribuições do presidente da República são atribuições vastas, né? Muita coisa, se a gente for olhar aqui, é muita coisa. Na aula que a gente vai ter, a gente vai começar a falar sobre crime de responsabilidade. Nós vamos falar, a gente vai falar antes das prerrogativas do presidente da República, prerrogativa de foro, qual é o foro para processar e julgar o presidente da República? O presidente da República pode ser preso e em que condição? Beleza? A gente vai ver lá as prerrogativas do presidente da República. Nós vamos ver também os crimes de responsabilidade aqui do artigo 85, que vai gerar para o presidente da República, inclusive, uma possibilidade de impedimento. Vamos ver o ministro de Estado, né? Aliás, eu posso até adiantar para vocês, né? Logo de cara, com relação à prerrogativa. O presidente da República só pode, desde a sua diplomação, ser processado junto ao Supremo Tribunal Federal. E ele, a presidente da República, pode cometer 3 tipos de crime. Vou aproveitar e vou falar logo que a gente já adianta isso. O primeiro crime é um crime comum que não tenha relação com o cargo. O segundo é um crime comum que tenha relação com o cargo de presidente da República. E o terceiro, crime de responsabilidade. Professor, e aí o que é que acontece? Aí a gente vai ver o que é que acontece. Beleza? Primeiro, se o presidente da República ele comete um crime comum que não tenha relação com o cargo, ele não será preso, porque o presidente da República não é preso nem através de prisão cautelar, nem flagrante, nem temporária, nem preventiva, nem flagrante de crime inafiançável, ele não é preso. Ele só poderá ser preso se houver uma sentença penal condenatória que transitou em julgado. Veja, são 4 anos de mandato. Ele ser denunciado e ter o trânsito em julgado dentro desses 4 anos é uma possibilidade muito pequena. Neste caso, ele seria preso. Então, a gente diz que o presidente da República é quase impossível ser preso, né? Observando esse processo nosso, essa lentidão do processo criminal no Brasil. Então, professor, deputado pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. O presidente da República discutiu com um cara no trânsito, deu um tiro nele,
ele não vai ser processado? Não, porque ele não pode ser processado por crime estranho à sua função de presidente. Não significa, gente, que quando ele deixar de ser presidente, ele não vai ficar suspenso, né, obviamente, e a sua a prescrição, e ele vai responder depois, beleza? Então, tomem cuidado com relação a isso. Isso, ele goza dessa imunidade. Então, ele não pode ser processado por crime comum que não tenha relação com a presidência da República. Xingou o cara no trânsito, ficou com ciúme da mulher e matou o outro. Não pode. Não significa que ele não será processado depois. Ele não vai nem ser preso, nem será processado. Ele vai sofrer o processo depois que acabar o seu mandato. Beleza? Se houver um crime comum que tenha relação com o cargo, né? Pegou aí a filmagem, o presidente dando dinheiro a um deputado, né? Ou algo desse tipo. Aí, neste caso, ele é denunciado pelo Procurador-Geral da República. O STF informa a Câmara de Deputados que essa, por 2/3, e a Câmara dos seus membros, se autorizar, o presidente será processado pelo STF. Se ela não autorizar, ele não vai ser processado. Depois, exatamente, depois do mandato, exatamente. Eles me perguntaram depois do mandato, beleza? Então, ele precisa de autorização de 2/3 para ser processado. Se não for autorizado, ele não será processado. E se ele comete um crime de responsabilidade do artigo 85, que a gente vai ver para a semana, né, na próxima aula, o que é que vai acontecer? Neste caso, ele vai ter o pedido de impeachment, o presidente da Câmara vai pautar. Se a Câmara autorizar por 2/3, ou seja, o presidente da República ele só é processado e julgado, seja em crime comum com relação ao cargo, seja em crime de responsabilidade, se a Câmara autoriza por 2/3. Se não autorizar, não é processado, beleza? Aí, no caso do processo de impeachment, autorizado, a Constituição diz que vai para o Senado julgar. Só que, no último julgado de Dilma, o STF disse que a decisão da Câmara não vincula o Senado. Então, quando chega no Senado, há um outro juízo de admissibilidade. Os senadores têm que autorizar, neste caso, por maioria relativa, né, maioria simples, e aí, autorizando, o presidente da República começa a sofrer um processo de impeachment. Nos dois casos, tanto no crime comum, que tem relação com o cargo, como de impeachment, quando o STF é autorizado pela Câmara, o processo de impeachment é autorizado pela Câmara e pelo Senado, o presidente da República se afasta, o vice-presidente assume interinamente, ele se afasta pelo prazo máximo de 180 dias. Se o processo de crime comum no STF, que tem relação com o cargo, não terminar em 180 dias, vai continuar correndo e ele volta ao cargo. A mesma coisa o impeachment. Por isso que, quando vocês veem o processo de impeachment, vocês viram Dilma, o pessoal correu para evitar que ultrapassasse 180 dias ela voltasse com o processo correndo. Isso fica ruim, né? O presidente da República sofrendo um processo, atuando como presidente. Então, esses são os crimes. Nós vamos reforçar na semana que vem, já que a gente vai falar. Os ministros de Estado também podem sofrer processamento por crime de responsabilidade ou crime comum. Neste caso, nós vamos falar no que vem. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Eu vou botar no Moodle, na página de vocês, um material de apoio para vocês começarem a complementarem o estudo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o final de semana para estudar, né? Aproveitem, estudem bastante. E espero que, com brevidade, a gente possa estar falando pessoalmente com vocês, desde que, obviamente, com segurança, né? Porque ninguém aqui quer, em hipótese alguma, colocar
nenhum, né, de nós numa situação de perigo, né, principalmente quando a gente fala de saúde. Mas eu estou doido para voltar à aula, né, e consigam logo um remédio, uma vacina, algo que nos permita estar juntos com segurança, tá bom? Um bom dia para vocês. Tá, professor, obrigada, bom dia. Obrigada, professor, bom dia. Tchau, professor, obrigada. Bom dia. E quem está aqui, né, pare de ficar, como é o nome, obrigado, bom dia a você também. Pare de ficar maratonando série e vai estudar. Eu, pelo amor de Jesus. Pois estão ouvindo, vão estudar vocês que não querem nada. Aí, essa criatura só Jesus. Aí a Panalva, como tá quieta. Lucas cai Brincadeira fora, não. viu? Rapaz, eu vou começar a dar ponto pelas postagens. Boa ideia, pai. Boa ideia. Agora da postagem. Pois é. Tchau, professor. Bom final de semana. Onde está essa pessoa que eu não sei? Posta um negócio lá no Facebook e ainda fica tirando onda. É brincadeira um negócio desse? Fique com Deus. Deus proteja vocês. Tchau, professor. Beijo. Tchau, tchau.